Paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor, meus irmãos. Estamos nessa noite, pela graça e a misericórdia do nosso Deus. Eu acho que a maioria que já está aí na live, está esperando, conhece a nossa irmã Ingrid, né? Quer cumprimentar eles, irmã Ingrid? Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Saúdo todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Meus amados irmãos, hoje Deus permitiu que nós viesse aqui nessa live, aonde a nossa irmã Ingrid vai estar relatando uma experiência muito forte que ela teve. Umas, né, irmã Ingrid? Umas da experiência. Ela teve três experiências muito fortes. 2 arrebatamentos foi através da minha vida. E agora através do obreiro da igreja, o nosso irmão Gilson. Porque é assim, meus irmãos, a unção que está sobre a vida do pastor, a unção, ela também está sobre a vida dos obreiros que estão em uma união só. É assim que Deus trabalha no mundo espiritual. A irmã Ingrid já faz quanto tempo que a gente se conhece, irmã Ingrid? Já uns 9 anos? 9 anos, desde os meus 14 anos de idade. Olha só, já faz um bom tempo que eu conheço a irmã Ingrid, né? Quando eu conheci ela tinha quantos? 12 anos? 14 anos, né? Então, quando eu conheci ela, ainda ela não tinha se aprofundado no pecado, né, Ingrid? Não, ainda não. Quer contar um pouquinho para os nossos irmãos começar a entender? Quando ela tinha 12 anos, a mente já estava sendo manipulada por Satanás, já estava sendo bombardeada, mas ela ainda não tinha assumido ainda, né, a seta dentro da alma, do corpo dela. E depois dos 12 anos, acho que 14, 15 anos, né, irmã? Com 15 anos. 15 anos, e você assumiu mesmo, isso, né? Eu assumi. Assumi. Ficou transformada, meus amados irmãos. Andava de short, cabelo cortado igual homem, né? Isso. Cortado. Nossa, tem foto dela. Quem conhece o testemunho da irmã Ingrid sabe o estado que ela chegou aqui na Resgatando Alma, na Reage. E Deus foi trabalhando na vida dela. Quem vê hoje ela assim, meus irmãos, meu Deus do céu, a diferença é muito grande. Muito grande, né? Uma mudança muito grande. Uma mudança muito grande, né? Exterior e a parte melhor, o interior, né? Aqui dentro que mudou. Mas eu vou pedir agora para a irmã Ingrid começar a contar o testemunho dela. Vai dar uma resumida para vocês entenderem. Por quê? Porque tem irmãos que estão conosco hoje que não sabe, né? Ué, o que está acontecendo? Quem é essa jovem, né? Agora, vocês que já sabem, conhecem, vocês fica mais fácil para entender. Então, para ela chegar no ponto desse testemunho tremendo, só que eu quero ler um versículo antes dela começar, para nós ter uma base, né? Uma base bíblica aqui também, tá bom, igreja? Vou abrir 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, amém? Onde Paulo vai relatar sobre a sua experiência com Deus, uma experiência onde ele teve, né, com o Senhor Jesus, amém? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, olha só: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu, e assim, sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Olha só que tremendo. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que o homem não é lícito falar. Amém, igreja? Olha só que tremendo. O apóstolo Paulo, né, teve uma experiência sobrenatural. Muito poderosa essa experiência. Foi tirado do corpo e foi arrebatado. E não contando também João, né, na ilha de Pátimo, que foi arrebatado até o 3º céu. Muito forte, né? Então, meus amados irmãos, quem é espiritual vai entender
esse testemunho da irmã Ingrid. Agora, aqueles que não têm a visão espiritual, ele vai achar que é loucura, vai achar que ela está inventando isso daqui. Isso aqui é muito sério. Se você tem temor a Deus e você crê que o mundo espiritual é real, como o vento, você vê o vento? Não vê. O vento existe e você não enxerga, mas você pode sentir ele. E ele é real, existe. Então, meu amado irmão, minha amada irmã que está comigo nessa live, compartilha essa live para alcançar o máximo de alma possível. Envia para os seus parentes, envia para os teus filhos, envia, meu irmão, para tuas filhas, envia, porque o mundo espiritual não é brincadeira. E agora eu vou dar essa oportunidade para ela relatar o que aconteceu com ela, para vocês entenderem, tá bom? Irmã Ingrid, fique à vontade. Glória a Deus. Vou estar contando um pouquinho, né, o que me levou a entrar no mundo do lesbianismo, né? No mundo LGBT, né? Que muitos estão nesse mundo. Foi através, como eu não tive convivência com a minha mãe, né? Que ela é doente da cabeça, então nós fomos criados, eu e meus irmãos, por pessoas próximas, né? Tios, tias. E foi que uma pessoa próxima de mim, né? Começou a abusar de mim, né? Que muitas almas também estão sofrendo isso, né? Assim como eu sofri também, né? Então daí Satanás começou a colocar setas na minha cabeça para mudar o corpo, né? O corpo que Deus deu para mim de mulher, para mudar para homem, para nenhum homem olhar para mim como meu tio olhava para mim, sabe? E daí eu comecei a mudar, começava a jogar bola, comecei a mudar a minha mente para homem, assim, sabe? E foi quando eu comecei a andar com roupas masculinas, sabe? Só que eu não tinha cortado ainda o cabelo, sabe? E daí com 15 anos para 16, por aí, eu tive coragem de me assumir, né? Para minha família, porque as outras pessoas já sabiam, né? Que eu gostava de mulher, né? Ficava com mulher. E daí eu me assumi para minha família, cortei cabelo, né? Muitos, né? Até me julgaram, né? E não aceitaram, muitos aceitaram, sabe? E daí foi que eu comecei a ficar com mulheres, eu fui para as drogas, para bebida, sabe? Que nem a palavra do Senhor fala, né? Que um abismo chama outro abismo, né? E foi aí que eu fui aprofundando mais, né? Começava a me cortar, me mutilar muitas vezes, porque daí eu lembrava que eu passei no passado com essa pessoa próxima comigo, sabe? Começava a me cortar. E daí foi uma tristeza que eu sentia, sabe? Quando eu não era convertida ainda, sabe? Aquela angústia, não dormia direito, eu sentia nojo do meu corpo, não aceitava, sabe? Ter nascido mulher, por ter sofrido aquilo, sabe? Que eu sofri psicologicamente e fisicamente, sabe? Também. E daí foi aí que o demônio foi trabalhando na minha vida, né? Mas sempre ali, eu sempre buscava, assim, sabe? Deus, assim, pedia para Deus, né? Me dar força, assim, sabe? Eu não conhecia verdadeiramente Ele, mas eu sabia que Ele existia, sabe? Porque muitas pessoas vinham até mim, né? Quando eu estava no mundo também, que eu nunca conhecia essas pessoas, falava que Deus tinha uma obra na minha vida, que aquilo ia ser passageiro, mas eu não acreditava, né? Até então que Deus, né? Através da vida do pastor Flávio, da Gisele, quando eu conheci eles com 14 anos, né? Ainda não tinha reage, né? Eles estavam fazendo a obra sim, na rua, assim, nas ruas, no YouTube, né? Não tinha ainda a reage, né? Mas ali Deus foi trabalhando, né? Eu conheci eles. Aí quando eu tive, há 3 anos atrás, né? Eu aceitei Jesus, né? Graças a Deus. Mas tive muitas experiências, assim, de tentar se matar, o suicídio, sabe? Porque o inimigo vem, né? Que nem tá na palavra, para matar, destruir e roubar, né? Ele quer te levar pro abismo, né? Só que ele não vem dando uma faca para você. Não, ele vai induzindo, né? Ele vai colocando aquela angústia, as drogas, sabe? É um abismo mesmo, que eu tava num buraco que parecia que não ia sair. E tinha pessoas que falavam que não tinha mais jeito, sabe? E eu chorava muito, eu não chorava para as pessoas, sabe? Assim, na frente das pessoas eu dava risada, sorria, sabe? Mas dentro de mim, sim, no meu particular, eu chorava muito. Porque aquilo doía muito em mim, sabe? Que eu estava sentindo aquela mágoa, aquela angústia, sabe? Muito grande. Uma tristeza muito grande mesmo que eu tinha no meu coração, sabe? Mas foi aí que, quando eu aceitei Jesus, que quando eu entrei aqui na Reage, né? Primeira vez que eu entrei aqui, eu vim ainda como piá, com boné ainda, né?
E Deus foi trabalhando, né? E eu via que aqui era diferente, sabe? As irmãs começavam a me abraçar, sabe? E eu precisava só de um abraço, muitas das vezes, né? E muitas pessoas, quando vê almas assim nesse mundo, não abraçam, acham nojo, né? Que nem abraçar um mendigo, né? Muitas pessoas não têm amor, né? E aqui eu encontrei o amor, né, meus irmãos? Não tô pregando praca, né? Mas eu tô falando aquilo que eu senti aqui, sabe? E tem muitos que sentem quando vem aqui, né? O amor, o abraço, né? Por isso que é bom estar abraçando a alma. E foi quando eu tava no final do banco ali, né, tava indo, voltando, aceitava ou não aceitava Jesus, sabe? Eu tava aquela dúvida, sabe? Quando me coloca muito na cabeça da gente. Será que é verdade isso? Será que existe isso, sabe? Será que eu achava que o inferno era aqui na terra? Eu falava assim, mas será que existe mesmo o mundo espiritual? Mas eu via vultos, eu via pessoas assim, sabe? Só que não tinha ninguém comigo, sabe? E era o mundo espiritual, né? Minha visão estava aberta, né? E eu estava pensando que estava louca, né? Mas aí, quando eu cheguei aqui na igreja, um dia, eu tava já com aquele fardo muito grande, sabe, nas minhas costas. Eu cheguei, tava no último banco, e em pensamento eu falei para Deus, Deus, que se o Senhor realmente tem uma obra na minha vida, que o Senhor vai mostrar, né? Para mim, assim como falam, né? Mostra, né? Eu falei em pensamento. E nisso, o pastor Flávio, no final do culto, quando ele começou a orar, né, pro anjo passar na igreja, eu senti algo, assim, uma paz muito grande, um fogo, assim, sabe, muito grande, assim, dos anjos, assim, passando, assim, perto de mim, assim, sabe? Aí eu me segurando, assim, sabe? Para não chorar, porque eu tinha vergonha, assim, de chorar na frente das pessoas, assim, sabe? Aí foi quando acabou o culto, aí eu fui pedir uma oração, né? E nisso eu tinha cortado o cabelo, tinha cortado a sobrancelha. E nisso o pastor, assim, olhou para mim, né? O pastor Flávio. E ele falou, né? Eu lembro até hoje, ele falou de um irmão que estava brincando com Deus, né? Que estava em cima do muro, que estava lá em coma, né? No hospital. E nisso eu comecei a chorar, sabe? Aquilo entrou no meu coração, sabe? Porque eu tinha passado pelo hospital, né, um dia antes, né? Eu quase morri também. E nisso, quando o pastor Flávio orou por mim, colocou a mão na minha cabeça, eu vi a voz dele sumindo, assim, sabe? Foi sumindo, sumindo, sumindo. E nisso eu vi um estrondo, assim, sabe? Tão grande que parecia que tinha jogado uma bomba, assim, e abriu, assim, o chão, assim, sabe? E nisso o demônio foi me puxando, assim, para baixo, sabe? E eu, assim, pedindo misericórdia, assim, chorando, chorando, que parecia que eu tinha morrido, sabe? Aquela hora ali, sabe? E nisso o demônio foi me puxando, e aquele calor, aquele cheiro de enxofre, 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 sabe? E nisso o demônio parou, assim, no meio do caminho, assim, que ele estava descendo, aquele abismo, assim, e ele pegou e começou a me puxar pelo cabelo. E nisso, no piscar de olhos, eu estava num tronco, sabe, meus irmãos? Ali eu estava apanhando muito, 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 muito mesmo. Eu falava muitas palavras gírias, assim, sabe? Que nem muitas pessoas falam, assim, sabe? Eu falava muito nome, muito, muito nome mesmo. E nisso o demônio falando tudo aqueles nomes ali pra mim, falando, me chamando de cavala, sabe? E tirava a tatuagem que eu fiz, sabe, no braço, e usava alagador também, ele tirou, ele falava que era dele, aquela voz tenebrosa, assim, sabe, meus irmãos? E nisso ele falava, assim, sabe, para me olhar, eu não tinha coordenação com o meu corpo, assim, sabe? E ele falava, assim, para me olhar, e minha cabeça virava, assim, automaticamente eu olhava aquilo, eu não queria olhar, eu queria fechar o olho, e eu não conseguia fechar, sabe? E ele dava muito, eu zombava muito da minha cara, eu gritava, muitas almas ali gritando, ali, sabe, sofrendo, e eu não conseguia ajudar, sabe, meus irmãos? E nisso, ele falava para mim olhar assim, eu olhei assim, uma sala assim, e nessa porta estava escrito assim, falsos profetas, assim, sabe? Nessa sala. E tinha pessoas assim, eu vi pela porta, as pessoas apanhando muito, muito, muito. E era os gritos maiores que eu tava ali na outra sala, sabe, meus irmãos? E nisso, o demônio me batia muito assim em mim, sabe? E voltava aquela dor e batia muito, aquele sofrimento não acabava, sabe? E nisso o anjo pegou, né, no meu lado direito, tinha uma luz muito grande e ele começou a chegar perto de mim, assim, sabe? E os demônios começaram a sair correndo. E esse demônio, ele saiu correndo, gritando, assim, sabe? Porque a luz queimava ele, sabe, meus irmãos? E nisso o anjo pegou, chegou perto de mim e eu tava assim, deitada, assim, ajoelhada, assim, né? E com aquelas correntes, assim, sabe, no meu corpo, no tronco. E nisso o anjo pegou e me pegou assim pelas mãos e aquelas correntes caíram. E vem aquela paz, sabe? Aquela dor passou. E nisso ele subiu assim, sabe? Eu chorei muito, meus irmãos. Aí que eu tava aqui, eu me encontrei na igreja, né? Que daí tem um vídeo no canal também, quando eu voltei, né? Eu chorei muito, muito, muito mesmo. Sabe? Porque é muito forte. Só quem vê
ver que é muito forte, sabe, o inferno lá, sabe? Eu achava que o inferno era aqui na terra. O sofrimento que a gente passa aqui na terra, eu achava que o inferno era aqui, sabe? Mas não é, meus irmãos, é real. É muito real o inferno, sabe? E muitos não acreditam nisso, né? Muitos estão com o coração fechado, pensam que o inferno é aqui, por conta de passar aflições, passar lutas, mas não é, meus irmãos, não é aqui. Tem o céu e a terra, né? Existe, né? E nisso Deus foi trabalhando na minha vida, né? Até eu me batizei, né? Por honra e glória do Senhor, consegui me batizar. Foi uma luta, né? Para me se batizar, o inimigo lutou até o último instante, né? Porque ele sabe o valor de cada alma, né? Que temos, né? Nas mãos do Senhor, né? E nisso o inimigo lutou, mas para honra e glória do Senhor eu consegui me batizar, né? Tava no primeiro amor, né? O primeiro amor é tão gostoso, né? Você quer buscar, você quer, né? Fazer a obra do Senhor, né? E a palavra do Senhor fala, né? Nós temos que vigiar e orar a todo momento, né? Sem cessar, né, meus irmãos? E foi aí a minha falha, né? Eu comecei a buscar o Senhor, né? Eu comecei a fazer a obra, mas eu comecei a fazer chegou uma hora que eu comecei a parar, assim, de buscar como eu buscava no começo, sabe, meus irmãos? Eu, às vezes, tinha dia que eu não orava, tinha dia que eu não lia a palavra. E a palavra nós sempre temos que ler. Quanto mais a gente lê a palavra, mais ela arde em nossos corações, mais Deus fala conosco, mais Deus abre nossa visão, sabe, meus irmãos? E nisso eu comecei a parar de ler a palavra. Tinha dia, às vezes, que nem o frio, né, a chuva. Tem muitos que, eu não vou jejuar hoje por causa que, né, a carne fala mais alta, tá cansado por causa de trabalho, né? E aí que o inimigo pega muitos, e me pegou aí, meus irmãos. Eu comecei a parar de orar, comecei a parar de jejuar, sabe? Tinha semana que eu não jejuava, tinha semana que eu não orava, sabe? E aquilo foi chegando ao esfriamento. Ainda mais quando eu vi o inferno, meus irmãos. Deus me arrebatou o inferno até o céu. Então o inimigo vem com tudo, né? Aí que eu não vigiei, e o inimigo entrou com tudo na minha vida. E vem o pior, meus irmãos. A queda que eu tive foi pior, sabe? Eu entrei numa depressão profunda. Eu fiquei 1 ano e 6 meses parada. Eu até estava vendo na carteirinha do RI lá, eu contando os meses, né? Que eu fiquei parado. 1 ano e 6 meses parado. Né? Eu fiquei parando para pensar, imagino tanto de dia que eu perdi, né? Na presença do Senhor, assim, de não estar fazendo a obra dele, né? E vai passando e o tempo tá correndo, tá correndo, tá correndo. E eu fui numa depressão profunda, não conseguia sair de casa, sabe? Eu só chorava e chorava, daí eu queria só trabalhar, eu queria ter minha casa, eu queria casar, sabe? Aí eu fui buscando as coisas terrenas, sabe? Esqueci das coisas de Deus. Aí eu parei de vir pro culto, comecei a me afastar dos irmãos da igreja, eles mandavam às vezes mensagem, perguntando como que eu tava, eu não respondia, sabe? E nisso eu comecei a me afastar totalmente, sabe? Aqui da igreja. E foi aí que o inimigo pegou e passou uma rasteira profunda em mim, que foi que ele lançou mágoa no meu coração, sabe, meus irmãos? E eu sou uma pessoa que eu sou muito sentimental, assim, sabe? O inimigo luta muito nessa área em mim, sabe? Cada um tem uma área, né? O meu é sentimental. E nisso vem para liberar o perdão para uma pessoa. E foi aí que o inimigo lutou, sabe, meus irmãos? Muito na minha vida. Eu sofri muito. Porque eu conheci o inferno. Eu sei que se eu morresse naquela prática ali, daquela mágoa, eu ia pro inferno, sabe, meus irmãos? E foi aí que eu parei de orar e eu não tinha coragem de olhar assim para cima e pedir perdão para Deus, porque eu tava ali naquela mágoa, sabe? Foi aí que eu parei de orar mais e mais, não orava, não pedia ajuda para as pessoas, né, para a igreja, para o pastor Flávio, eu não pedia, eu sumi totalmente, né? Parei de vir para os cultos. Até tinha pessoas que mandavam, os membros online mandavam mensagem no meu privado, perguntando por que eu tinha sumido, né? E ali eu não respondia, sabe? Mas eu tinha consciência, sabe, meus irmãos, que aquilo estava me levando para o inferno, sabe? Mas eu não conseguia perdoar a pessoa, sabe? E foi aí que o inimigo foi lutando pior em mim, porque eu conheci o inferno, sei que muitos, por mínimos detalhes, estão indo para lá, né? Eu não tinha voltado a beber, não tinha voltado a fumar, né? Mas era o perdão que estava me matando por dentro, sabe? E foi aí que Deus, o Espírito Santo começou a se afastar de mim, porque quando a gente não busca Deus, meus irmãos, o Espírito Santo se afasta de nós, né?
E daí foi vindo um abismo, sabe? Um abismo tão grande, aquela mágoa que eu não conseguia ver a pessoa, sabe, perto de mim. Eu sentia ódio, ira, nojo da pessoa, sabe? Mas, para honra e glória do Senhor, né? Pela misericórdia de Deus, teve um dia que eu peguei e vim na igreja. Eu estava tão cansada. E nesse dia eu vim aqui, né? Deus falou muito comigo na palavra, e sempre Deus falava comigo, mas eu não abri o coração, né, meus irmãos? E nesse dia eu abri o coração para Deus, né? Eu manifestei aqui com legiões, né? Muito grande, sabe? Porque entra, vai entrando, sabe, meus irmãos? A gente vai dando legalidade e vai entrando, né? E nisso eu peguei, manifestei feio aqui, né? Os demônios, né, estavam furiosos, né, para me levar minha alma, né? E daí foi que eu pedi campanha, né, para os irmãos, né, tipo o pastor Flávio. Eu pedi para fazer campanha, né, para estar me ajudando, né, para me fortalecer, né, porque a gente tem que pedir ajuda, meus irmãos, né? E às vezes o orgulho, né, das pessoas, que nem eu tava com orgulho, eu tava com vergonha, muita vergonha, porque tinha pessoas que se espelhavam, sabe, no meu testemunho. E eu não estava fazendo o correto, né? Eu estava parada, eu não queria aquilo que Deus deu nas minhas mãos, sabe? Cumprir aquele chamado que Deus deu nas minhas mãos. Eu não queria, meus irmãos. Porque eu sei que como que fala? É árduo, né? Nós vamos sofrer, né? Eu já sofri tanto aqui, eu falei assim, meu Deus, eu só queria casar, ter filhos, fazer a obra assim como os irmãos estão fazendo, mas não é isso que Deus quer, né, na minha vida. Ele quer que eu viaje, né, faça a obra, né, meus irmãos. E eu sei que não é fácil fazer isso, né? Não vai ser fácil, né? E eu não estava aceitando aquilo que Deus deu na minha mão, sabe, meus irmãos? Porque é difícil, sabe? Você tem que buscar, e naquele grande dia o Senhor vai requerer aquilo que Ele deu nas tuas mãos, sabe? E foi aí que o inimigo lutou muito, sabe, na minha vida. De eu não aceitar o chamado que Deus tem na minha vida. Eu não estava aceitando, sabe? Eu estava fugindo do chamado que Deus deu nas minhas mãos, né? E foi aí que eu vim, né, na igreja, manifestei, feio. Aí os irmãos começou a campanha, eu vim na quarta, na quinta começou a campanha lá em casa, graças a Deus, né? Foi forte. E daí na segunda o irmão Gilson foi lá, né, na casa da minha irmã, né, fazer a campanha Ingrid, também. Só para os irmãos entenderem em casa, você teve 2 arrebatamentos, e nesses 2 arrebatamentos que você teve, que você desceu até o inferno, quando o demônio te arrastava, você viu essa porta, né? Isso. Do falso profeta. Isso. Onde os falsos profetas estão lá. Só para os irmãos entender e ficar um pouco mais claro para os nossos irmãos em casa. Quando ela foi arrebatada as 2 vezes, quando Deus usou pela misericórdia dele, as nossas vidas aqui, quando o demônio arrastava ela para o inferno, ela conseguiu ver, ela passou pela porta. É isso, irmã? Isso. Passou viu a porta do falso profeta, mas você não tinha entrado, ele não tinha entrado lá, né? Não tinha entrado. Os 2 arrebatamentos que ela teve antes, ela só viu escrito. Não tinha entrado porque... Como é que era? Você lembra a porta, como é que era? Eu não conhecia, né? Eu não conhecia, porque Deus estava me mostrando aquela hora para mim, né? E como Deus deu mais uma chance para mim, eu não tinha entrado lá, né? Porque Deus mostrou para mim, para cumprir aquilo que Ele deu nas minhas mãos, né? O chamado que Ele deu nas minhas mãos. Mas eu não cumpri aquilo que Ele deu nas minhas mãos, né? Que era fazer a obra, né? Fazer a obra. Todas as vezes nós orientava, explicava. Quantas vezes eu falei para você, né, Merlin? Várias vezes. Quantas vezes falei, irmã, Deus tem um chamado tão grande na tua vida. Deus quer que você faça a obra, se entregue de corpo, alma e espírito para Deus. A obra já está atrasada. É verdade. Tem uma agenda, né? Lembra que eu falava para você? É verdade mesmo. Tem uma agenda que precisa se cumprir, e essa agenda, ela está parada porque você está dando legalidade para o mundo entrar. Não é isso que Deus quer, mas não vamos sair fora do foco, né? Só para voltar, né, que para os irmãos entender a sala. Quando você passava, você via essa porta, estava escrito. Aí você Isso. pode continuar para que os irmãos venham entender. Aí, pela misericórdia de Deus, né, Ele me mostrou novamente, né, o inferno, né. Mas dessa vez foi totalmente diferente, meus irmãos. Essa vez foi, para mim foi mais forte, foi mais impactante, assim, sabe?
foi quando o irmão foi lá, o irmão Gilson, né? Pela misericórdia de Deus, Deus usou ele, né? Através da vida dele, usou pra estar me arrebatando, né? Até o inferno. E nisso, o irmão chegou lá, né? Pra fazer a campanha, né? E eu abri o coração, né, meus irmãos? Nós temos que abrir o coração. Não adianta um servo do Senhor orar por você e você não abrir o coração, não vai acontecer nada, né? E lá eu abri o coração, falei que se tiver algo, saia, né? E Deus operou tão grande lá, meus irmãos, aquele dia na casa da minha irmã, né? Que foi quando o irmão terminou de orar por mim, eu vi minha alma descolando do corpo. Mas dessa vez foi totalmente diferente, meus irmãos. Eu vi ela descolando, que parecia que eu tinha realmente morrido, sabe? Foi quando o demônio desceu na porta da minha irmã, né? Com as correntes e me acorrentou. Sabe quando você acorrenta porco para matar? Foi assim que ele me acorrentou. E disse, ele foi me puxando com as correntes, sabe? Lá para baixo, para o abismo, sabe? O mesmo demônio, sabe? Que me torturou lá no inferno a primeira vez. Ele foi me puxando. E nisso ele me puxou. Ele não me levou até o tronco, que nem aquela vez. Eu entrei na sala, meus irmãos, de lá dos falsos profetas. Porque Deus me mostrou a primeira vez, eu não cumpri aquilo que ele me colocou nas minhas mãos. E nisso, na hora que eu entrei na sala, a porta assim, horrível, meus irmãos, horrível, horrível mesmo. E tinha um demônio gigante na frente da porta. E ele tinha uma lista enorme, enorme. Com um monte de nomes assim, sabe, meus irmãos, nessa lista. E ele estava tentando achar meu nome assim na lista, sabe? Só que o demônio que estava ali comigo ali, ele estava com tanta pressa para me jogar naquela sala, que ele me pegou, ele me arrastou com tudo assim, com as correntes, meus irmãos. E nisso eu vi um buraco enorme, um abismo assim enorme, enorme, enorme. Gigante, e uma multidão de pessoas assim apanhando, assim, sabe, meus irmãos? Cada demônio assim batendo, sabe, nas pessoas, dando chicotada, enfiando pregos na cabeça, líquidos assim pretos assim jogava assim na cabeça das pessoas, no cabelos, assim, sabe, irmãos? Horrível mesmo, sabe? E cada demônio tinha, como que eu posso explicar? Cada demônio tinha, cada alma ali. Deus deu na mão de cada pessoa um chamado, né? É que nem eu. Deus me chamou para fazer a obra, para pregar, missionária, né? E cada pessoa ali tinha algo que não cumpriu, né? Não cumpriu e estava ali sendo torturado. E cada tortura era uma pior que as outras, meus irmãos, sabe? Eles apanhavam pior, sabe? O choro. Tinha muitas pessoas que choravam, pediam a misericórdia de Deus, e os demônios caçoavam, sabe, deles, e falavam que não tinha mais chance, sabe, para eles. Mulheres, sabe, eu via ali muitos jovens, muitas pessoas, assim, eu via rostos conhecidos, assim, sabe, meus irmãos, mas eu não lembro, assim, sabe, Deus não me permitiu eu lembrar, assim, dessas pessoas, assim, mas eu vi um rosto ali, muito conhecido, sabe, meus irmãos, que aquele ali chocou muito eu, que eu vi, sabe, que apanhava muito esse falso profeta, sabe? Apanhava muito do demônio, que o demônio torturava muito ele. E os demônios, sabe, conheciam muito ele ali, meus irmãos, eles faziam fila, para torturar essa pessoa, porque o demônio conhecia ele, sabe, meus irmãos? E tinha muitas pessoas que estavam indo através dessa alma, sabe? Pro inferno, sabe, meus irmãos? E o demônio jogava um líquido preto assim nas partes íntimas dele, ele gritava. Vinha outro e enfiava pregos assim, sabe, na cabeça dele, uma tortura assim horrível, meus irmãos, horrível mesmo, sabe? E nisso eu vi aquilo ali me chocou muito, sabe? Eu chorava e para pedir misericórdia para aquela alma, sabe? Porque essa alma tá viva, sabe, meus irmãos? A alma dele tá sendo torturada lá no inferno. E nisso, meus irmãos, o demônio se encaçoava muito de mim. E eu vi tudo aquilo lá, sabe, meus irmãos? Muitas coisas, assim, sabe? Essa parte você já estava dentro da sala. Tava dentro da sala. O demônio que te arrastou, te correntou aqui, quando você saiu do corpo, ele já arrastou e te levou para dentro da sala, é isso? Ele estava com pressa de me jogar naquele buraco lá, sabe? Onde que estavam essas pessoas. Só que o demônio que estava na porta estava tentando achar meu nome ali, sabe? Só que ele não estava conseguindo achar meu nome, assim, sabe? Então, dentro dessa sala, tinha um buraco no centro da sala, é isso? Isso. Um buraco para baixo. Um abismo muito grande lá embaixo. E essas pessoas estavam apanhando lá embaixo. Isso, lá embaixo. Embaixo. Pode continuar.
relatando para os nossos irmãos que estão em casa, né, que estão acompanhando a live. Você que está aí, compartilhe para alcançar mais alma, meus irmãos. Olha, tudo que ela está falando, ela vai ter que dar conta naquele grande dia, no dia do juízo final. Então não é brincadeira, tá bom, meus amados irmãos? Pode continuar, irmã Ingrid. Glória a Deus. E nisso eu vi essa pessoa lá, né? Eu chorava muito, muito, pedia misericórdia para Deus para tirar ele de lá, né? Essa pessoa. E nisso o demônio queria me jogar lá, né? E quando ele foi me erguer assim para jogar lá dentro daquela sala, né? Surgiu uma voz muito grande, meus irmãos. E essa voz suave, assim, sabe? Só que com uma autoridade assim muito grande, falou assim: larga-te, minha filha. Falou uma suavidade, assim, sabe? Muito grande. E falou assim para largar eu. E nisso parou o inferno inteiro, meus irmãos. O inferno inteiro, assim, parou. Todo mundo ficou parado. Não teve grito, não teve nada, assim, sabe? E nisso entrou pela porta aquela luz, sabe? O anjo, assim, entrou pela porta. E nisso o demônio saiu correndo, assim, sabe? E nisso o demônio pegou, tirou aquelas correntes, assim, sabe, de mim. Riu ali, ajoelhado ali, sabe? Chorando. Pedindo, assim, pra ele tirar eu dali. E eu chorava, falava assim: tira eu daqui, por favor. E dava minhas mãos, assim, pra ele tirar eu dali. E ele chacoalhava a cabeça que não, meus irmãos. E eu chorava, me humilhei muito ali, sabe? Chorei muito, muito, muito pra ele tirar eu dali. E eu falei, quando eu falei assim, meus irmãos, eu vou cumprir aquilo que Deus colocou na minha mão. Quando eu falei isso, ele pegou e me abraçou e subiu, meus irmãos. Só quando eu falei isso, sabe? E o inferno inteiro escutou isso. E nisso, quando eu subi, meus irmãos, eu fui pra cima, né? O anjo me levou pra cima. E eu fui até a porta do céu. E eu cheguei até a porta do céu. Tinha 2 anjos, né? Reluzentes lá, no lado direito, no lado esquerdo. E a porta o portão do céu, né? Coisa mais linda, meus irmãos. Eu só glorificava a Deus, sabe? Só chorava, sabe? E nisso os anjos ali, sabe? E eu ali pedindo misericórdia para Deus aparecer, para Jesus aparecer novamente para mim, né? Porque a primeira vez ele falou comigo, né, meus irmãos? A primeira vez que eu fui arrebatada lá no céu, ele falou comigo. E dessa vez o portão abriu. Só que eu não entrei nele, meus irmãos. Ele se abriu e veio Jesus até mim. Só que ele não falou comigo, meus irmãos. Dessa vez ele não falou. E eu pedi assim para ele falar comigo, me dar um abraço, sabe? Para falar comigo ali. E eu ali ajoelhada, sabe? Eu não conseguia levantar minha cabeça de vergonha, sabe, meus irmãos? Porque a primeira vez ele falou para mim fazer a obra, ele falou para mim cumprir aquilo que ele deu na minha mão, e eu não fiz isso, meus irmãos. E nisso ele falava com o anjo ali do lado, e o anjo falava para mim, né, meus irmãos, que aquele grande dia vai ser assim, né? Muitos vão querer buscar e vai ter mais chance, meus irmãos. Né? Tá na palavra, né? O Senhor fala, né? Apartai-vos de mim, né? Malditos, né? Naquele grande dia, né? Que muitos vão falar: eu expulsei demônios, eu preguei, né? Vão falar que visitei as viúvas, os órfãos, mas não estava corretamente na palavra do Senhor, né? Não estava o amor, né? O amor, né? No coração, né? Porque nos mínimos detalhes tem muitos que estão indo para o inferno, meus irmãos. Tem muitas pessoas que acham: se eu não adulterar, se eu não fazer aquelas coisas grandes, eu vou para o céu. Só que estão esquecendo das mínimos detalhes, meu irmão. As coisas pequenininhas estão esquecendo, né? Irmã Ingrid, e a dor lá embaixo, como é que é, filha? É tremenda. Você sente uma dor eu acho que apurado mais que aqui? Como eu creio que a dor pior não é você estar ali apanhando, não é você estar ali sendo torturado pelos demônios. A dor pior é você teve a chance e não aproveitou. A consciência, né? Isso aí eu sei o que é, que eu também já fui arrebatado até lá, tem um testemunho meu, que eu já tenho passado para a igreja. A consciência, meu irmão. Você saber que você perdeu. A dor é terrível, mas a oportunidade que você sabe que perdeu, que nunca mais voltará. Isso, ele te corrói de um jeito por dentro, que você fica moído, arrebentado, destruído por dentro, porque aquela consciência é 24 horas, 25 horas, não para.
Dentro desse buraco, irmã Ingrid, ela tinha fogo também? Como é que era? Esses demônios chegavam, o que eles carregavam na mão, o que eles derramavam? Você conseguiu identificar o que era aquilo? O que eles falavam, as palavras que eles falavam? Porque com certeza um comunicava com o outro, dava gargalhada, alguma coisa eles falavam. Você conseguiu ouvir isso também? Sim, eu vi. Eu via os demônios, caçoava muito, né, das pessoas que estavam ali, né? Cada demônio tinha uma área, né, para você atuar ali, sabe, nas pessoas. Tinha uns que eles derrubavam líquidos assim na cabeça e aquele líquido preto destransfigurava assim a pessoa, assim totalmente, assim, queimava a cara dela, sabe, o rosto da pessoa. Tinha uns que sofria muito, muito, meus irmãos, nas partes íntimas, né? E ali era uma tortura. Tinha uns que enfiavam ferros nas partes íntimas das pessoas. Tinha uns que na cabeça enfiavam pregos, né? Os demônios eram horríveis, né? Horríveis mesmo. E eles davam muita gargalhada, sabe? E tinha uns que perdiam os pés, né? Os braços, assim, eles tiravam, sabe? E batiam muito, assim, horrivelmente, assim, sabe? E tinha muitas pessoas que, como eu posso me dizer, o demônio pegava, enfiava, assim, algo, assim, na boca, assim, das pessoas, assim, sabe? E tiravam, assim, sabe? A língua, assim, da pessoa, assim, sabe? E era uma tortura, assim, horrível, assim, sabe, meus irmãos? E ali eu falo para meus irmãos que só quem vê para falar que é triste, é muito triste ali, sabe? E eu vi a primeira vez, né? Tem muitas pessoas que é arrebatada, né? Tem muitas pessoas que Deus mostra e tá no mundo agora, né? Tem muitas pessoas que foi arrebatada e não conseguiu perseverar nos caminhos do Senhor. O inimigo luta muito, meus irmãos, para não estar contando o testemunho, né? O inimigo luta muito por essas pessoas, né, que Deus mostrou e não conseguiu perseverar nos caminhos do Senhor. Eu tive muita vergonha, meus irmãos, muita vergonha, assim, sabe? Quando eu caí, assim, sabe, na presença do Senhor, porque você não consegue voltar. Se não for a misericórdia do Senhor te ajudar a voltar, você não consegue, sabe? Porque tem o enfraquecimento espiritual, aquela luta travada na mente, sabe? Que o inimigo vem com tudo. Ele vem lutando, é que nem eu quando começou a campanha, meus irmãos. O inimigo lutou primeiramente em casa, né? Na minha casa. E usou, né? Um da minha família para lutar lá contra mim. Mas eu perseverei, né? Graças a Deus. E na outra semana o inimigo já lutou no meu serviço, né? Que eu perdi o meu serviço, né? Trabalhava na doutrina no meu serviço, né? Trabalhava das 8 às 2, era um serviço bom. Mas eu glorifico a Deus, né? Porque se Deus está me provando aí, né? Eu creio que lá na frente Ele vai dar algo maior para mim, né? Que tem muitas pessoas que querem buscar as coisas terrenas. Eu também estava buscando as coisas terrenas, só queria trabalhar e estava esquecendo das coisas principais, que é o reino dos céus, né? Que nem a palavra do Senhor fala. Buscai primeiramente o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas, né? E olha o que está acontecendo no mundo, meus irmãos. Tá tudo se findando, tá tudo acontecendo, tudo que tá na palavra está acontecendo, né? E eu tô lendo bastante a palavra e Deus está abrindo bastante a minha visão, sabe? Assim, da palavra, assim, sabe? E quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a semente, assim, do Evangelho vai crescer no nosso coração. Se a gente não lê a palavra, como que vai crescer, né? O Evangelho no nosso coração, né? Se a gente não jejuar, se a gente não orar, é tudo um contexto, sabe? Quanto mais a gente ora, quanto mais jejua, quanto mais busca o Senhor, mais Deus vai falando com você, né? E ali no inferno, meus irmãos, é algo sobrenatural, né? Você não tem, como que fala? Você tem consciência ali, né? Você lembra de tudo que você teve, a oportunidade que você teve aqui na terra, né? Das pessoas que chegam até você falar da palavra do Senhor, você lá amassa o panfleto. Dos servos que batem lá no portão da tua casa, lá, falando de Deus, e você prefere ficar bebendo, né? Das vezes que Deus usa, né? O pequenino da sua casa para te exortar. Às vezes você está na igreja, né? Tem muitos que estão na igreja que estão com o coração lá fora, né? Assim como eu estava. Tem muitos que estão na igreja que estão com mágoa no coração, que só estão de aparência na igreja, né, meus irmãos? Muitos estão na igreja, né? Que nem tem igreja que
tá mundano, né, meus irmãos? Porta larga, né? Isso, você vê que não é Deus. Deus não fica numa igreja que é tudo preta, que tem televisão. Deus não habita em igreja assim, meus irmãos, entendeu? Em templos sujos, né? Igrejas que faz morada do Senhor para vender, entendeu, meus irmãos? Deus não habita. Quando você lê a palavra, Deus te mostra que Deus não habita em templos sujos, né, meus irmãos? Primeiramente, a igreja somos nós, né? Deus deu a casa de oração, deu. A igreja somos nós temos que se limpar, né, por dentro, porque tem muitos que querem andar de vestido, querem andar de terno, né, querem fazer a obra do Senhor, mas por dentro como que está, né? Está sujo, né, por dentro. Às vezes você está com uma mágoa do passado, às vezes você pensa que perdoou e não perdoou, né? O que aconteceu comigo? Eu achei que tinha perdoado e não perdoei, entendeu? E foi acumulando, vem acumulando, e o inimigo vai lutando. O inimigo sabe no que lutar na tua vida, meus irmãos. Você acha que o inimigo sabe onde não lutar? Né? Às vezes você está passando uma prova no serviço, né? Às vezes você está passando prova financeiramente e você vem ficar murmurando, né? Às vezes a bênção está próxima de chegar e você murmura, né? O que Deus faz? Deus fala, não vou abençoar esse servo, né? Porque não está me buscando. Às vezes está só me buscando por causa das coisas terrenas, né? Só por causa do emprego, né? Muitas vezes eu já fiz isso, meus irmãos, de orar a Deus, de fazer propósito, de buscar, né? Para Deus abrir uma porta de emprego, e Deus vai lá e abre uma porta de emprego, e eu não cumpro aquilo que eu falo, né? Eu fiz uma vez isso, meus irmãos, né? E tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que às vezes está no leito do hospital e fala assim, Senhor, se o Senhor me curar aqui, né? Me levantar, eu vou fazer a tua obra. E está aí parado. Né? Eu sei que tem pessoas assim aí na live, meus irmãos, que está com o seu ministério parado, né? E Deus não quer isso, meus irmãos. Nós temos que fazer sim, sim, não, não, né? Como está na palavra, né? Temos que, como assim Jesus tem a sua palavra, né? Tudo que ele fala acontece, meus irmãos. Tudo que ele vem falar, assim, acontece. Ele usa teus servos, ele está usando pessoas, né? Muitas pessoas em arrebatamento, muitas pessoas Deus está usando em sonhos, em visões, entendeu? Deus está usando muito na palavra. Se você entrar que nem os irmãos assistam as lives dos cultos, Deus está muito falando sobre arrependimento, de lavar as suas vestes, né? Não vestes sim terrena, que nem o povo fala, não, as vestes espirituais, meus irmãos. Nós temos cada dia mais jejuar, cada dia mais orar, buscar a Deus, né? Como que nós vamos pedir algo para Deus, sendo que nós não estamos fazendo a vontade de Deus, né? Deus não vai escutar as orações, irmã, né, meus irmãos? Ingrid, quando você ainda estava fazendo a vontade de Satanás, que o diabo tinha colocado o desejo de você gostar de mulher, né? Foi mudando tudo, até o jeito de você andar era como de homem. Isso. Nossa, a transformação da irmã Ingrid, meus irmãos. Se vocês verem antes, puxa o vídeo aí, ó, tá logo abaixo, você que chegou agora. Quem sabe você não viu. Tem alguém aqui conosco que não conhece o testemunho da irmã Ingrid? Tem vários vídeos dela aí. Quando ela chegou no ministério. Quando um dia eu fui fazer uma visita na casa dela, eu olhei, falei, meu Deus. Porque eu conheço a irmã Ingrid, eu, a irmã Gisele, nós conhecemos ela já há 9 anos atrás. 9 anos. Então, quando eu cheguei um dia na casa dela, ela estava no quarto, ela não queria nem sair, né? É verdade. O inimigo luta, né? Cheguei lá, pense o trabalho que deu para sair do quarto, né? Para vir conversar com nós na sala. Saiu já com boné virado de lado, né? Andando duro, jogando o corpo, né? De short, com camisa, não sei se essa camisa era de time ou não a lembro. Eu usava muito camisa de time, quando jogava bola. Isso mesmo. Mas nós não olhamos ali com preconceito. Nós olhamos ali com amor. Foi olhado com os olhos do amor, né? E eu acreditei. Falei, não, Deus vai mudar a vida dela. Eu falei para ela, Deus vai te mudar. Deus vai transformar a tua vida. E ali, Deus foi trabalhando, né? Levou ela, permitiu que ela fosse para o estreito, pelo vale da morte. Quase o Satanás ceifou a alma dela. Pessoas já colocaram até revólver, né, engatilhado na tua cabeça. Puxou o gatilho, não saiu a bala. Não, tinha 3 balas. Não era para estar aqui mais. Não era para estar aqui. Mas ele, toda a honra e glória para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então,
A irmã Ingrid, ela teve essa oportunidade, Deus deu essa oportunidade para ela, conheceu esse ministério no mais profundo, o ensinamento, através da palavra, o ensinamento dos domingos, né? Para se arrepender dos vossos pecados. Nunca massageamos o pecado dela para ela ficar do jeito que estava, não. Sempre pegamos a verdade para ela. Sempre pregamos a verdade para se arrepender dos pecados, mas com amor. Abraçamos com amor, né? E Deus foi trabalhando, ela foi abrindo o coração, foi conhecendo o poder de Deus. Legiões manifestaram nela, né? Se não tivesse Deus em nossas vidas, os demônios de alta hierarquia tinham vindo para cima de nós. Mas pela graça e a misericórdia de Deus, né, hoje está aqui a irmã Ingrid, né, relatando mais uma experiência o sobrenatural, sobre o inferno, onde ela foi, a terceira vez que ela foi arrebatada, como ela acabou de relatar. Você que chegou agora, você tem que voltar à live. 2 vezes ela desceu até o inferno arrastada. A primeira vez caiu aqui, caiu aqui na nave da igreja, onde os demônios levaram ela e prenderam ela num tronco. Aí, lá eu pedi para Deus, envia um anjo e tira ela lá do tronco. Tirou ela do tronco, que ela estava presa, apanhando, chorava, gritava. Está aí o vídeo dela. E Deus trouxe ela de volta. Outra vez foi de novo. Agora ela estava fraca, mas os irmãos investiam, como ela falou, que ela não respondia o WhatsApp, porque assim a nossa parte nós faz. Agora, se a pessoa não quer, nós temos que respeitar, porque a Bíblia fala que não é por força e nem violência, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Mas hoje ela está aqui contando, relatando para nós, né, essa experiência onde Deus permitiu que ela entrasse nessa sala, onde ela tinha passado 2 vezes no arrebatamento, mas Deus não tinha permitido ela entrar. E hoje ela está aqui falando para vocês que esse lugar é real, irmão. É real, real. Tem muitas pessoas que Deus usa em arrebatamento, né, para falar que existe essas salas, meus irmãos, dos falsos profetas, falsos mestres, né? Porque tem muitas igrejas que estão pregando só bênçãos, né? Que estão brincando, né, com a palavra do Senhor, né? Falando que a doutrina é do homem, né? Que é doutrina antiga, que é usos e costumes, mas não é, meus irmãos. Se está escrito na palavra, nós temos que obedecer, né? Cumprir aquilo que Deus escreveu aqui na palavra. Assim como os discípulos sofreram aqui nessa terra, padeceram, né, pelo evangelho do Senhor, né? Nós também vamos passar por isso, meus irmãos. Você acha que Deus não vai permitir nós morrer pelo evangelho dele, sofrer pelo evangelho dele, meus irmãos? Assim como ele sofreu, e ele sofreu pior, meus irmãos, e ele não devia nada, né? E por que nós não vamos sofrer, né? Muitas pessoas não querem sofrer aqui na terra, né? Querem só buscar, né, as coisas terrenas, né? Não querem buscar as coisas do Senhor. Às vezes Deus prova ali no financeiro, às vezes Deus prova no casamento, né? Às vezes Deus prova ali para ver se realmente o servo do Senhor está firme na rocha, né? E tem muitos que negam o Senhor, né? Assim como eu neguei, né? Muitas das vezes ali o evangelho do Senhor, não queria buscar, não queria, né? Estava fraca, né? Fraca espiritualmente. Mas Deus ali me levantou, meus irmãos. E se acha que foi fácil dobrar o joelho, né? E clamar ao Senhor e ali não sentir nada, meus irmãos. Frio. Eu falei assim, não vou parar de orar, eu vou continuar orando porque eu quero buscar o Senhor, né? Eu quero que Ele volte a falar comigo. E tem muitas pessoas que dobram o joelho ali e não sente nada e já para, já desanima. Às vezes vem na igreja e Deus não falou comigo, e a palavra ali está falando, né? Deus está exortando, né? Deus está falando nos louvores, né? E a pessoa não está em espírito, né, meus irmãos? Pode continuar, mãe. E temos que buscar a Deus, né? Buscar a Deus de corpo, alma e espírito, meus irmãos. Não podemos parar, porque se formos ver aí os escândalos que está tendo, né? As coisas que estão acontecendo aí nesse mundo, hein, meus irmãos? Vai vir coisa pior ainda, né? Sim. Irmão, quando o irmão Gilson orou, você sentiu o quê? Um calafrio primeiro? O que aconteceu ali, irmã? Que ele... Porque você sentiu a hora que os demônios chegaram, né? Isso.
O mundo espiritual eu senti na hora que ele começou a orar por mim, manifestou ali os demônios, né? Macumbaria Mas saiu. você ficou consciente? Você estava consciente? Não estava consciente não tava mais. consciente. Ali disse que saiu macumbaria, saiu ali obra de feitiçaria, né? E ali quando eu estava deitada no chão, na hora que eu estava voltando assim, algo assim pegou e parou assim, começou a descolar assim, sabe, meu corpo, assim, algo assim, sabe? Eu me levantei assim, sabe, eu vi ali meu corpo caído, meus irmãos ali em volta, só que o demônio pegou e desceu, subiu até ali a porta da minha irmã, né, com as correntes e me levou até o abismo ali, né. Não sei se os irmãos já, que nem eu assisti muita filmes, né, quando a alma de escola, assim, vem um demônio e pega você e leva até o abismo, né, foi assim, né, e é assim, né. E muitas almas morrem e não estão na verdade, o demônio vem e leva, né? Isso daí é real, meus irmãos. Ou quando a pessoa está na verdade, os anjos pegam e sobem, né, com ela, né? Glória a Deus, mas quando a pessoa está no pecado, a pessoa está fumando, que nem eu... Teve uma jovem que morreu, né, que eu conheci no mundo esses dias, 20 anos de idade, meus irmãos. Quando eu vi, eu chorei, sabe? Porque eu conheci essa jovem, né? E muitos falam, que descanse em paz. Só que a jovem estava, né, no mundo, bebendo, fazendo as coisas práticas de Satanás. Você acha que está descansando em paz, meus irmãos? Mas tem que ser bem realista, não está descansando, meus irmãos, né? E tem muitas pessoas que falam, descansou, cuida de nós aí, do céu, estrelinha, sabe? Não, meus irmãos. Você acha que a pessoa está em paz? Não está em paz, meus irmãos. Deve estar lá no inferno, né? Chorando, pedindo para voltar, né? Então nós temos que buscar, meus irmãos, perseverar, né? Porque o inimigo está vindo com tudo, né? Tá vindo muita gente, muitas pessoas, falsos profetas, né? Tá vindo muitos e tá se cumprindo o que está na Bíblia, né? Jesus mesmo falou que nós temos que perseverar, porque naquele grande dia até os escolhidos, né, podem ser enganados, né, meus irmãos? Nós temos que buscar muito, 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 muito a Deus agora, né? Porque tá vindo o princípio das dores, né? Tá vindo muito as dores de partos, né? Que tá na Bíblia, né, pastor? Sim, irmã Ingrid. O final, tudo vai cumprir. Então hoje, aquilo que nós alertamos as almas ao arrependimento, nascer de novo. E essa verdade, quando nós pregamos com ousadia do Espírito, ela dá fruto. Está aqui o fruto, né? Só você voltar lá, e você que não conhece, e ver como ela era antes, né? Como estava a vida da irmã Ingrid antes. Hoje, ó, o cabelo dela também. Me chamava Yuri, né? O cabelo era bem curtinho. Olha só, cortava Yuri. Degradê, a sobrancelha. Tinha um corte bem em cima, um risco aqui bem Usava grande. alagador, né? Na orelha. Andava como piá. Piá mesmo, né? E se vestia como piá, boné. Quem me via, que nem eu congregava numa igreja no mundo. E lá eles me aceitavam como eu era. Essa é boa. Aceitavam como era. Essa é boa. Me chamava de Yuri nas oportunidades, como eu era. Meu Pai do céu. Olha, pra você ver o engano, né, meus irmãos? E aqui, quando eu entrei, não me aceitavam como eu era assim. Eu queria sentar no banco dos homens, só que daí eu tive que sentar no banco das mulheres, porque as irmãs sabiam como era mulher. Né? E você acha que eu fiquei brava, meus irmãos? Não fiquei, não. No começo eu fiquei assim, a minha irmã falava assim, tira o boné. Eu falava assim, não vou tirar. Se querem me aceitar, vão me aceitar assim, né? Porque eu estava noutra igreja, me aceitava, achava que também é assim. Mas não é, meus irmãos, o Espírito Santo te convence. Aí eu comecei vindo nos cultos. Aí foi quando Deus trabalhou na minha vida tremendamente. E foi, sabe como, meus irmãos, que Deus trabalhou mais na minha vida? Com um abraço, né? Eu não recebi abraço, meus irmãos. Assim, aqui as irmãs abraçam muito. Né? O amor de Deus ali, através das irmãs, transmitiu no meu coração, né? Que nem tem a irmã Dulce, ela vai lembrar desse dia, eu nunca esqueço o dia que ela me abraçou a primeira vez. E aquele abraço foi que me deu força, assim, meus irmãos. Que foi quando eu vi que realmente aqui é diferente, sabe? E ela abraçou e ela falou ainda pra mim que eu tinha um brilho diferente, sabe? E ela não me abraçou assim, que tem uns que me abraçavam no mundo com nojo, sabe? Às vezes pegava na minha mão, sabe? Quando eu vi quando eu era mulher, se vestida de homem, sabe? E nós temos que abraçar as almas, meus irmãos, porque um abraço faz muita diferença em nossas vidas, sabe? O amor faz muita diferença assim nas nossas vidas, sabe?
E foi aí que Deus tocou mais no meu coração. Aí eu tive mais desejo de vir, né, nos cultos. Né, o inimigo lutava todas as partes, né? Mandava as amizades, né? Eu era muito viciada no Facebook, Instagram, Kawaii, né? Até quando eu caí, eu estava muito no celular, meus irmãos. Essa é uma arma muito grande de Satanás, o celular. Eu estava muito no Instagram, Facebook, Kawaii, né? Ali eu estava depressiva, assistia muito vídeo depressivo, sabe? Aqueles vídeos que os demônios usavam, assim, sabe? Ali para te oprimir mais e mais, se achar de coitadinha, assim, sabe? Ah, ninguém quer você, ninguém vai te visitar, sabe? O inimigo foi lutando, né? Aí quando eu desinstalei todas essas coisas, graças a Deus. E quando eu desinstalei, comecei a ler a palavra, né? Não tive mais ansiedade, não tive mais aquela tristeza, sabe? Aquele vazio no coração, sabe? Acabou, né? Porque daí eu comecei a focar, ler a palavra, meus irmãos. E vai fazer 2 meses, vai fazer ainda 2 meses que eu tô nessa fase, sabe? E parece que eu tô no primeiro amor, sabe, meus irmãos? Eu quero só buscar a vontade dele sair na rua pregando já a palavra para as pessoas. Eita, glória! Né? Se arrepender, né, meus irmãos? Amém, né? Meus irmãos, vocês estão vendo a realidade desse mundo. O inimigo não brinca, Satanás não poupa e não vai facilitar para você não. Você acha, jovem, você que está conosco, você acha que Satanás vai facilitar? Não vai facilitar, né? Você conhece alguém que tem um testemunho para contar? Manda para nós também. Manda aí. Olha, Deus mudou a minha vida. Como mudou a vida da irmã Ingrid. Gostava de mulheres. Deus fez uma jovem, uma mulher. Mas o diabo quis transformar a vida dela em um homem. Mas caiu por terra o plano do capeta. Caiu por terra. E Deus permitiu as experiências, né, que ela teve. Arrebatado, levado até o inferno, apanhou lá embaixo, apanhou muito dos demônios. Os demônios não facilitaram para ela, mas Deus enviou socorro, tirou de lá, escapou do vale da morte, porque a cova já estava aberta. A oportunidade Deus está dando. Hoje ela está de volta. Olha só a fisionomia, mudou, cabelo grande, né? Nunca mais cortou o cabelo. E Deus transformou tudo isso aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse canal é um canal, né, que Deus levantou na terra dos viventes para pregar a verdade. Eu sei que tem muitos que nem suportam esse canal, né? Tem pessoas daqui também de Ponta Grossa que não conseguem suportar por causa da luz que está aqui dentro. Deus levantou e nós vamos marchar sobre a terra dos viventes, né? Então, irmã Ingrid, quero agradecer, né, a Deus em primeiramente. E o pastor fica muito feliz, né, de eu ver uma ovelha crescendo espiritualmente. Isso que enche o coração do pastor. Você não sabia, não? O pastor não gosta de ver a ovelha manifestada, caindo. Não, pastor de Deus não. O pastor de Deus quer ver a ovelha sadia, a ovelha cheia de unção. Você olhar e falar assim: não, olha só, Deus fez uma obra na vida dela. Deus fez uma obra e está levantando para ganhar mais alma. Fazer como Jesus ensinou, fazer discípulos sobre a terra, né? É assim que nós vamos continuar marchando. Também tem o testemunho do irmão Rudinei também, como ele chegou, né, irmã Ingrid? É forte também. É forte também, né? Testemunho dele. Olha, esses 2 testemunhos deles são muito fortes, né? Ela gostava de mulher e o irmão Rudinei gostava de homem. Olha só, né? O demônio colocou isso. O irmão Rudinei era casado com um homem. Olha só para você ver que o que Satanás fez. Colocou prótese, né? Se comportava como uma mulher. Olha que coisa terrível, né? Olha só hoje como é que está a vida do nosso irmão Rudinei. Deus transformou, Deus levantou como obreiro da casa de Deus. Hoje, Deus está operando tremendamente através da vida dele. Quem pode fazer isso? É Jesus Cristo de Nazaré. Então você que está do outro lado, você está sem esperança, né? Você tem um filho, quem sabe, está nessa vida errônea. A esperança, né, Mangre? A esperança. A esperança para a vida dele. Não dá para desistir dessas almas, não. Temos que orar. Que nem minha irmã orou muito pela minha vida, né? O pastor Flávio orou muito. Os irmãos oraram muito. Eu creio que tem muitos irmãos que oraram muito também na live, né? Que tem um carinho imenso por mim. Eu também quero agradecer eles, né? Essas pessoas maravilhosas que Deus deu na minha vida. A família Reage, né? Eu amo todos vocês, né? E
E eu creio que vamos se encontrar no céu, né? Eita glória. Muito obrigado a cada um de vocês. Agradeço a Deus. Irmã Ingrid, obrigado, tá bom? Obrigado por se esforçar, obrigado por servir a Jesus. Muito obrigado mesmo, né? E vocês vão estar vendo, né, os frutos dela aqui no ministério. Quando você viajar, vir para cá, as irmãs, vem cá dar um abraço na irmã Ingrid, ela vai estar aqui, tá bom? E será um prazer, né, irmã Ingrid, receber os irmãos, irmãs que conhecem o ministério e querem vir fazer uma visita aqui em Ponta Grossa, no Paraná. Amém, meus irmãos? Fica com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Compartilhe essa live, compartilhe esse vídeo, que eu sei que vai chegar em almas que precisam ouvir. E se uma alma, meu irmão, ela for alcançada através desse testemunho da irmã Ingrid, irmãos, já valeu a pena. Deixa um recado final para os adolescentes, jovens que te acompanham, e também para os adultos. Tem até anciões também, crianças também que nos seguem, né? Que acompanham, você vê os vídeos lá postando as crianças. Que maravilha. Deixa aí para nós encerrar. Glória a Deus. Quero deixar, né, que nem a palavra do Senhor fala, Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, meus irmãos, assim como Deus me resgatou, Deus me tirou do lamaçal do pecado, e era algo que todo mundo falava que era perdido, né, meus irmãos? Mas para a glória do Senhor, eu estou aqui. E se você está parado, né, nos caminhos do Senhor, você que está com a obra parada, você que não tem força até mesmo para jejuar, para orar, para buscar, você que está sem esperança totalmente, você que está no leito do hospital, você jovem, né, que está fazendo as práticas de Satanás, mas tem o desejo de fazer a obra, venha fazer a obra, meus irmãos. Busque, né? Busque a Deus, dobre o seu joelho, né? Peça para Deus, se quiser, venha fazer uma visita aqui na igreja, né? Que Deus vai também te abençoar muito, assim como Deus abençoa muitos irmãos que vêm de fora, né? E vale a pena, meus irmãos, vale a pena, muito a pena servir a Deus, né? Porque o inimigo quer roubar, né? Aquilo que Deus prometeu para nós, né? Que é a vida eterna lá no céu, meus irmãos. E é lindo lá em cima, meus irmãos. É muito lindo. E já está preparada, né, a cidade, né? Cada um vai ter sua casa, né, lá em cima, né? Não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter morte, né? Nós vamos todos, né, glorificar a Deus lá em cima, né? Uma só união, né, meus irmãos? Aqui embaixo nós temos que fazer nosso dever do nosso Pai, que é pregar o evangelho do Senhor, né? Porque tem muitas almas que estão precisando, né, da palavra. Não podemos ser egoístas, só se querer para nós, e sim levar para as almas, né, meus irmãos? E é isso que Deus quer, né? Deus prova, Deus estreita, para ver se realmente nós estamos no amor, na palavra de Deus. E Deus está chamando, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos levarei. Macumbeiro, você que está na prisão, qualquer um, meus irmãos, Deus está chamando. E temos que orar também pelas almas. Se tem um familiar também que está nas drogas, que está no mundo LGBT, que está sem esperança, você tem que orar, dobrar o joelho e pedir misericórdia para Deus. Porque Deus, eu sou um testemunho vivo que Deus me resgatou, e Deus pode resgatar vocês também. Amém? Deus abençoe, meus irmãos, e creio que nós vamos se encontrar logo aqui ou lá no céu. Amém? Deus abençoe.